Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje para falar de um tema um tanto quanto delicado. Pessoas em situação de rua. A Constituição brasileira, a Constituição Federal, garante moradia ao cidadão brasileiro. Porém, muita gente ainda não tem essa condição mínima de vida, de dignidade, por diversos motivos. E é isso que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho aqui no programa de hoje. Para falar comigo sobre este tema, eu recebo a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social e vereadora licenciada do PT aqui da Câmara dos Vereadores, Genilda Bernardes. Olá, Genilda. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço o convite e vamos lá, estou aqui à disposição para esclarecer todos os pontos que forem necessários. Legal, e você participa também com a gente do Câmara em Pauta. Lembre-se, mande o seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver debatidos aqui. Inclusive, o tema moradores de rua foi sugestão de um telespectador que veio aqui o Câmara em Pauta e acabou mandando para cá a sugestão, dizendo que gostaria de ver esse tema. E hoje a gente está aí podendo falar sobre os moradores de rua. Genilda, hoje qual é o número de pessoas em situação de rua aqui em Guarulhos? Olha, a gente costuma dizer que tem dois tipos de números que você possa identificar. Mapeado na cidade de Guarulhos, nós temos cerca de 300 moradores de rua. Só que no inverno, onde os picos maiores acontecem, a gente chegou no ano passado a 450 pessoas em situação de rua. E esse número aumenta no inverno? Aumenta no inverno. Acontecem alguns fenômenos. Por exemplo, aparecem muitos moradores de ruas de São Paulo, de Itaquá, da região que fica em torno de Guarulhos. Como a gente tem um trabalho de proteção bastante forte no inverno, acontece de aumentar um pouco mais essa população. E eles procuram mais o albergue também nesse período. Porque a dificuldade maior hoje é você mapear todos eles que estão em situação de rua. Então nós temos uma boa parte deles, cerca de 300 mapeados. Agora os outros 150, eles só aparecem nesses períodos onde chega o inverno mais rigoroso, que aí eles procuram o albergue para poder se abrigarem, receberem a sopa, os agasalhos. Então aí é que a população de fato aumenta. A gente fez um levantamento aqui para a gente poder fazer a pauta do programa e encontramos uma pesquisa da Unesco, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi realizada em 2008, que até hoje serve de guia para muitos dados sobre essa questão dos moradores de rua. Foi feita uma pesquisa, então, em 71 cidades brasileiras e que envolve Guarulhos e outras cidades da região metropolitana, como Santo André, São Bernardo, Campinas, Diadema, Osasco, Mogi das Cruzes, Mauá, Carapicuíba e outras também, né, outros municípios, mas essas que fazem parte da região metropolitana, e dizem que são 32 mil moradores de rua no país. Quais os principais motivos que você identifica para uma pessoa morar na rua, Genilda? Porque a gente, lendo a pesquisa, não é só o problema da falta de emprego, não é só o problema da relação familiar. Por que uma pessoa vai morar na rua? Olha, em Guarulhos, a maior incidência das causas, como eu disse para você, desses 300 moradores de ruas que nós mapeamos, nós temos um trabalho de cotidiano de entrevista e de aproximação com essa população em situação de rua. Então nós temos hoje a história de todos eles. Praticamente a gente já sabe a origem, o problema. O grande fator em Guarulhos da população em situação de rua, a maioria deles vem de outro estado. A procura de emprego na cidade metropolitana não consegue e ficam com dificuldade de voltar. Depois vão se adaptando na condição de população em situação de rua. Outra causa bastante alta na cidade de Guarulhos é desavenças familiares. Em geral, uso de droga, uso de álcool, separação. As mulheres, em geral, se separam do marido, não tem família no estado, não tem a quem recorrer, acaba ficando em situação de rua. Então, mas os principais fatores, em geral, é o corte do vínculo afetivo com a família. É o rompimento com a família, é alguma desavença, algum conflito familiar que faz com que eles vão para a rua. Poucos deles, digamos, acho que não chega a 10% da população de rua que está ali porque quer viver aquela situação. Porque também existe caso de pessoas que é uma opção de vida, eles querem viver assim, na rua, dormindo no banco de praça. É uma concepção de liberdade que é própria deles. Mas é um número bem significante, um número de mais ou menos uns 10%. Ou seja, uma parcela pequena que faz isso por opção, claro, né? Muito pequena. E se você também for olhar a origem da população de rua, de Guarulhos mesmo, dos 300 mapeados que nós temos apenas 28 que é de Guarulhos.
O restante é São Paulo. Da população de rua aqui da de Guarulhos. população de situação de rua. Ou seja, desses 300 que você colocou no início do programa. Isso, dos 300 mapeados que nós temos, cerca de 30 são oriundos de Guarulhos mesmo. Quer dizer, rompeu o vínculo familiar, foi para a rua, a família colocou para fora, interrompeu, passou por uma desilusão amorosa, enfim, uso de droga, álcool, são das cidades de Guarulhos. Agora, o restante são de outros estados ou mesmo de São Paulo. De São Paulo nós temos muito população em situação de rua. Aconteceu um processo de migração muito grande de uns 2 anos para cá, por conta da política implementada na própria cidade de São Paulo, que não foi uma política de acolhimento, foi uma política de expulsão. Então, o que aconteceu? Quando eles se sentiram expulsos de lá, eles vieram para cá. Procuraram outro lugar, claro. O que acontece ali na Praça Maurício Sendai, ali perto da entrada da cidade, que se aglomeram muitos moradores de rua? A assistência social tem feito alguma coisa para tentar mudar o quadro ali? Porque tem imóveis para alugar lá que as pessoas não conseguem alugar, alegam que esse é um problema que atormenta ali o pessoal. Não sei se você percebeu, mas esse ano o quadro já alterou bastante. Nós temos ainda bastante pessoas, né, nessa condição lá, mas esse ano a gente tem feito um trabalho mais intensivo com a população em situação de rua e principalmente essas que estão nesse local que você colocou aí. Primeiro porque eles vão criando uma identidade local. Não há uma explicação. Uns dizem assim, é porque o restaurante popular de R$1 é próximo. Não, não é verdade. Porque se isso fosse a razão, eles ficariam mais próximos ao albergue. Porque o albergue é que oferece toda a infraestrutura necessária para eles. É típico da população de rua elas criarem identidades. A falta de moradia, a falta do laço familiar faz com que eles vá criando entre eles um vínculo afetivo. Então, eles adotam um determinado local e as pessoas começam... Quer dizer, eles formam a própria turma, né? A própria turma. É como se ali fosse um espaço coletivo de encontro da população em situação de rua. Então, o que a gente vem fazendo com eles, conversando muito, é tentar, todos os dias à noite, a nossa equipe de abordagem social vai até eles, conversa e leva até o albergue para que eles se recolham, né, para que durmam tranquilo e deixem de ocupar aqueles espaços. No período da manhã, a nossa equipe também tem abordado todos que estão ali e exigido a manutenção da limpeza da praça. Então, a gente tem feito alguns trabalhos com eles, já tem obtido algum sucesso. Nós, para você ter uma ideia, esse ano, por exemplo, nós já tiramos 35 pessoas em situação de rua na cidade de Guarulhos. Algumas delas de soluções mais fáceis. Algumas delas queriam simplesmente voltar para o seu estado. Então, a gente proporcionou o Recâmbio, que também é um programa vinculado à população em situação de rua. A gente promoveu o Recâmbio e eles voltaram para a cidade de origem. Fizemos contato com a família e a família aceitou de volta, então a gente conseguiu. Nós estamos fazendo, nesse momento, um trabalho exatamente aí. Fazendo contato com a família, porque só trabalhar com a população de rua e não trabalhar com a família de qual ele originou, pouco sucesso tem nesse tipo de política. Então, hoje nós estamos trabalhando muito com a família. Você entrou aqui em vários assuntos importantes, vários ganchos que a gente vai acabar usando nesse bloco. Deixa eu, então, aprofundar um pouco mais essa parte. Claro. Que trabalho a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social tem feito, então, com essa população em situação de rua? Tem entrado em contato com a família e feito o que mais por eles para poder ajudar? 35 pessoas foram resgatadas, né? Já foram. E o que mais a Secretaria tem feito? Olha, hoje a gente faz o seguinte, o primeiro passo que nós fizemos esse ano foi mapear a população em situação de rua, conhecer um por um. Então, nós temos uma equipe de abordagem social que está em contato com eles direto, né? Faz abordagem, convence a eles irem para que eles vá para o albergue e nessa abordagem ele vai estabelecendo um vínculo de confiança, porque esse é o principal fator. A equipe de abordagem tem que estabelecer um vínculo de confiança, porque a população em situação de rua, por ser extremamente vulnerável, ela é arredia a qualquer tipo de informação. Em geral, eles não têm documento, né? Não são arredios a informações, passaram por processo de violências físicas, então eles têm uma certa dificuldade de deixar alguém se aproximar. Então, a maior dificuldade é estabelecer esse vínculo, o que nós já conseguimos esse ano. A gente conseguiu, essa foi uma grande vitória nossa, a nossa equipe já tem esse vínculo hoje estabelecido. O segundo trabalho que nós fazemos é recolher eles numa condição mais digna. Nós temos lá o albergue que oferece cama, refeição, banho, roupa limpa. Então todos os dias eles podem chegar, trocar de roupa. Temos o consultório de rua, que é um consultório médico que funciona sempre do meio-dia até as 10 da noite.
atendendo algum problema que eles possam ter, inclusive crise de alcoolismo, né, encaminhamento para usuário de droga. Então nós temos o consultório de rua e nós estamos agora nessa etapa do programa que é buscar o contato com a família. Conhecer a história, a gente está fazendo... Talvez seja a parte mais importante disso tudo, É a parte mais importante. Verdade. Nós vamos entrar numa etapa agora que no segundo semestre eu espero que a gente já consiga colocar em ação, que é construir núcleos de programas diferenciados, porque a gente detectou no mínimo 12 núcleos de população em situações diferenciadas. Nós temos um grupo de população em situação de rua que simplesmente quer voltar ao seu estado de origem, que a gente chama de população que está aqui porque não tem recurso financeiro para voltar. Então, o programa Recâmbio, que também é um programa nosso que a gente oferece, que é a passagem gratuita para que ele possa voltar ao seu estado de origem, a gente oferece o Recâmbio. Tem a população, tem as mulheres, são em menor número, mas nós temos aí cerca de 40 e poucas mulheres também em situação de rua. É o primeiro foco que nós vamos atacar agora em programa social, inseri-las no programa social, inseri-las em aluguel social, para tentar tirá-las da condição de rua. Nós temos um grupo de população em situação de rua que é usuário que é alcoólatra. Então esse nós estamos convencendo aí para um tratamento. Nós temos o usuário de droga, também esse é o mais difícil, né? Ele é mais difícil porque ele é mais arredio. E a gente vai inseri-los. A gente já está fazendo isso. Por exemplo, todos eles hoje estão cadastrados no Minha Casa Minha Vida, aguardando chamar para ganhar um imóvel. Todos eles estão inseridos no programa Bolsa Família, começam a receber já alguns benefícios. Nós vamos inseri-los no programa Renda Cidadã, que é um programa do governo estadual também. E nós vamos oferecer agora, dentro do próprio albergue, nós vamos montar lá uma sala de aula, curso profissionalizante, e vamos montar também oferta de inclusão digital. São 3 programas que para o segundo semestre eu espero já estar sendo colocado em prática, que é para dar alguma condição de que ele saia daquela situação de rua. Bacana, não vai dar tempo de a gente abordar tudo, claro, nesse programa, a gente tem que dar uma passada, né, pelo menos uma geral na situação dos moradores de rua, mas antes da gente ir para o intervalo, eu queria que você falasse um pouquinho mais do albergue, que você tanto citou aí. Hoje é um albergue que existe na cidade, é isso? Isso, nós temos um albergue que ele abrigava 60 pessoas, depois ele foi reformado em 2010, ele foi para uma capacidade de abrigar 180 pessoas. Portanto, ele ainda não dá condição de abrigar todo mundo que está na rua, mas a gente também está previsto aí a construção de novo, a alocação de um novo espaço para um albergue feminino, para poder alojar somente as mulheres, né, para separar. Hoje é tudo junto? Hoje é tudo junto. Claro que em corredores separados, são dois, se você for conhecer o imóvel, são duas alas separadas, uma ala masculina e uma ala feminina. Eles ficam em quartos separados, mas a gente quer separar também de prédio, essa é uma condição no futuro. O albergue fica na rua Harry Simonsen, 275, é isso? Isso o bairro mesmo. Qual é? É aqui no... É centro, né? O bairro aqui é centro, ali próximo do Sindicato dos Metalúrgicos ali. E se alguém que vê um morador de rua pode ligar para o albergue ou ligar para a assistência social e pedir para que essa equipe chegue até a pessoa? Deve ligar para o centro de referência. Nós temos, porque além do albergue, nós temos o centro de população de rua, que fica na Vila Augusta. É um centro dia, é onde durante o dia eles passam por psicólogo, assistente social, por acompanhamento, para tentar identificar os problemas dessa população de rua. E nós temos o centro de referência especializado, que são os centros POP, né? São centros POPs que fazem o contato com a família e o acompanhamento familiar da população de rua. Perfeito. Eles podem procurar também o centro POP, que a gente vai até onde está o morador de rua. Perfeito. A gente vai fazer uma pequena pausa agora. Na volta, eu queria que você falasse um pouquinho se é verdade que alguns moradores de rua se recusam a ir para os albergues por conta das regras que encontram ou até por conta de não poder usar o álcool que está acostumado, enfim. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica.
Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre pessoas em situação de rua e recebendo aqui a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social e vereadora licenciada do PT, Genilda Bernardes. Falávamos, Genilda, sobre o albergue. Acho importante a gente passar a informação também que funciona a partir das 5 da tarde, é isso? Até as 8 da manhã. O albergue funciona das 5 da tarde até as 7 da manhã, que é o horário da abertura, mas também ele não fica aberto a noite toda. Ele é aberto das 5 até as 10 da noite, fecha-se as portas e abre novamente às 7 horas da manhã. Certo. Quem entrou, entrou. Quem não Quem entrou, não entra mais. E lá você dizia que são 2 alas e eles têm, essas pessoas em situação de rua que procuram os albergues, eles têm contato com, aliás, contato não, eles têm direito a café da manhã, ceia, como é que Quando funciona? eles chegam, eles têm direito ao banho, depois é oferecido para eles uma janta, e de manhã o café da manhã. E a cama, com a roupa de cama limpinha, uma troca de muda de roupa para tomar seu banho, material de higiene pessoal. Né? É que a gente hoje não está ainda como nós gostaríamos, de estar com as mulheres longe dos homens, mas elas dormem em quartos separados, não se misturam, e só a convivência que acaba sendo junto ali mesmo, né? Mas eles recebem todo esse tipo de benefício. E à noite nós temos também ali o consultório de rua para esse tipo de emergência, alguém chegar passando mal ali, que fica até as 10 da noite no atendimento. E também fica o psicólogo e assistente social também fica nesse período. Isso no albergue também? No albergue, sempre no albergue. Então há um atendimento psicológico, é bom deixar bem claro. Sim, para os casos emergenciais, né? Porque no albergue é um local muito, como eu disse, imagina assim, uma população altamente vulnerável. Passou por estado foi retirado dele toda a capacidade de dignidade. Então, os graus de conflito entre eles também são muito grandes. Então, a equipe de abordagem, a equipe do albergue, a psicóloga e a social fica para mediar esses conflitos mesmo, é para esses casos emergenciais. Durante o dia é que a gente faz no Centro Pop o acompanhamento psicológico, assistencial, acompanhamento da população de rua, mas à noite a gente se dedica mais ao abrigamento, ao acolhimento da população em situação de rua. Antes de você explicar o Centro Pop, vamos falar um pouquinho daquilo que a gente estava discutindo aqui antes de ir para o intervalo. É verdade que existem alguns moradores de rua que não querem ir para o albergue por causa das regras e tal? É verdade. Em geral, a população em situação de rua, usuária de droga ou de álcool, de dependências químicas, eles têm mais resistência de ir para o albergue. Por quê? Porque o albergue tem regras. O albergue, depois que você entra, você não pode sair mais. Né? Eles querem ficar entrando e saindo. Eles querem estar no albergue, sair, usar droga, voltar, e a gente não permite. Então, uma vez que você entrou, você só sai no outro dia de manhã. Então, e nem também pode entrar a qualquer momento. Então, muitas vezes, o que eles costumam fazer? Eles dormem em frente ao albergue, eles dormem na rua em frente ao albergue, mas se recusam a entrar para dentro do albergue por conta das regras. Né? E não pode fazer barulho, tem que dormir cedo, quer dizer, a gente tem, e é necessário que se estabeleça essas regras, porque você imagina um local onde você vai abrigar 180 pessoas dormindo junto, pessoas vulneráveis, pessoas com um alto grau de instabilidade emocional. Se você não estabelecer regras, não for rígido e rigoroso com as regras, você não consegue conduzir um albergue da forma como a gente conduz. Particularmente, a gente tem muitas poucas ocorrências noturnas, até porque também a gente promove, Era né? o que eu ia perguntar, se entra alguém e de repente tem essa problemática de querer sair a todo custo, como é que vocês resolvem? Não, se sair não entra mais. Não, mas a partir do momento que ele entrou, que você disse que não pode sair. Não pode sair. Se ele tiver lá um conflito interno que ele quer muito sair... Então, depende da condição. Se ele for colocar em risco a vida das outras pessoas, ou tumultuar, ou incomodar, a gente tem duas opções. Ou põe pra fora, né? Porque aí não é deixar sair, é pôr pra fora mesmo. E aí, no outro dia também ele não entra. Ele também passa a pertencer a um grupo de regras de pessoas que não podem entrar no se isso for uma coisa recorrente. 2, 3 vezes que ele fizer esse tipo de coisa do albergue, a gente não permite mais a entrada. E se caso for de violência física ou de exagero, a gente já tem a GCM que fica com a gente à noite lá. E se for o caso, a gente chama mais a GCM ou a Polícia Militar.
Acho que essa situação ficou bem clara. Os centros POP, o que são os centros POP, Gênio? É bom a gente explicar. É uma iniciativa do governo federal também, né? Tem aí em vários municípios brasileiros. O que seriam esses centros POP? Quantos tem aqui em Guarulhos? Nós temos um centro POP na Vila Augusta e temos um CREAS, um centro de referência especializado de população de rua. Os centros POPs, na verdade, é a referência, é como se fosse um centro de referência para a população em situação de rua. Ali é a casa de referência onde ela procura todo tipo de ajuda. Ali a gente tira documentação, a gente providencia passagem, recâmbio, o acompanhamento psicológico, encaminhamentos para tratamento de dependência química, o acompanhamento familiar, o contato com a família, é todo o acompanhamento da população em situação de rua. Quer dizer, é um centro para melhorar a dignidade dessa pessoa, né? Sim, ali está todos os profissionais especializados, votados para esse tipo de acompanhamento, para poder abrir as portas e arrumar alternativas, e hoje elas estão se dedicando a esse estudo. Que tipo de programa poderia dar mais oportunidade para que eles deixassem de estar na condição de população em situação de rua? Hoje aqui em Guarulhos, vocês têm conhecimento se há muita violência contra as pessoas em situação de rua, chacina de repente? Existe isso? Não há muito. Já foi mais grave. Hoje em dia, aqui em Guarulhos, a população, de certa forma, respeita, né, a condição daquela pessoa. O que há em Guarulhos ainda hoje, que precisa mudar, e que as pessoas também precisam se conscientizar e nos ajudar nesse processo, é que muitas vezes eles também estão ali no farol pedindo ou até vendendo, quando está vendendo está trabalhando, mas quando está pedindo, a gente pede para que as pessoas não doem dinheiro, porque o processo de doar dinheiro é um processo viciante, vicia, facilita, quem está pedindo dinheiro, em geral, gasta no que não precisa, ou seja, no uso de droga ou de álcool, porque veja bem, o apoio mínimo necessário, básico, a Prefeitura de Guarulhos já oferece. Ela dá cama, ela dá comida, ele pode almoçar no restaurante de R$1, ele pode jantar no albergue. Então ele tem onde comer. As necessidades básicas ele consegue suprir. Ele tem onde comer, ele tem onde dormir, ele tem roupa para vestir, tem acompanhamento médico, tem acompanhamento psicológico, e a gente vai ofertar os programas sociais, as portas de saída. Então, doar dinheiro não ajuda. Né? Se você se sente comovido, quer ajudar a população em situação de rua, doe para o Fundo da Assistência Social, porque a doação para o fundo ajuda a elaborar mais política de assistência. Agora, a doação de dinheiro em farol não é uma boa prática na cidade. E Guarulhos é uma cidade muito generosa desse ponto de vista. Então, eles tiram muito dinheiro no farol. Então, precisa tirar esse hábito das pessoas de doarem, principalmente para as crianças, que é uma outra situação também na cidade de Guarulhos. Você vê uma criança não pedindo esmola, você se comove, doa o dinheiro. Você esquece que atrás daquela criança tem um adulto explorando aquela criança para poder recolher dinheiro. Então, nós precisamos parar com essa prática de doar dinheiro nos faróis. Quer dizer, é um alerta importante que você está fazendo aqui para quem assiste aqui ao Câmara em Pauta, e fica aí, então, o alerta para que as pessoas evitem fazer isso, porque é uma prática que vai acabar fazendo muito mais mal do que bem para essa população em situação de rua. Vamos falar um pouquinho da saúde do morador de rua, que você entrou no mérito do consultório na rua. Como é que está hoje o consultório na rua aqui em Guarulhos? Também é um programa do governo federal, né? E hoje implantado aqui em Guarulhos. Como é que funciona? A equipe vai até o morador de rua? A gente tem três situações. A gente pode organizar plantões, né, onde a população em situação de rua vai passar ali no próprio albergue, ela pode ser atendida. Casos, por exemplo, que já ocorreu, de falar, olha, tem uma pessoa passando mal lá na praça. O consultório de rua vai até a rua, atende machucados, pessoas que às vezes se machucam, os que são usuários de álcool se machucam muito, eles caem muito, se machucam muito. Então a gente aciona o consultório de rua e eles vão até onde está a população de rua e faz o tratamento. E depois faz os encaminhamentos, porque, por exemplo, tem casos de população de rua que precisa ser acompanhado com medicação. Então, o consultório de rua vai até ele, dá um medicamento, medica, cuida, encaminha para o posto de saúde depois também, mas continua fazendo um acompanhamento. Então, tem todo o atendimento normal de um posto de saúde, só que ele é de rua, ele vai até a população de rua. É atrelado ao SUS, né? É atrelado ao SUS. E aí, depois desse atendimento, o morador de rua pode ir, de repente, à UBS retirar o medicamento grátis? Pode. Para ter acompanhamento se precisar? A gente referencia eles também nos postos de saúde. Só que aquilo que eu falei, como muitos deles se recusam a ir, por quê? Porque
sentem vergonha, se sentem sujos, se sentem discriminados. Chega no lugar, eles atraem os olhares mesmo, as pessoas às vezes comentam. Então, eles evitam de ir. Então, existe muito esse preconceito. Exatamente, existe muito preconceito em qualquer lugar, porque a condição de população de rua também não quer dizer que ele não possa entrar num mercado ou num bar para comprar um pão, né? Não é porque ele não está dentro dos padrões sociais por nós aceitos que ele também não possa livremente entrar nessas dependências. Em geral, ele sofre muito preconceito. Então, o consultório de rua é para garantir isso, porque é uma população, claro, por estar na rua muito mais doente, muito mais sujeita às doenças graves e com muito mais dificuldade de acesso aos equipamentos de saúde por conta até do preconceito e por conta da autoestima. Então, a gente inverteu, né? A saúde vai até a população de rua. Aquela pesquisa que eu citei aqui no início do programa apontou que entre os problemas de saúde mais encontrados, né, na população de rua são hipertensão, problemas psiquiátricos, mentais, AIDS, HIV, doenças sexualmente transmissíveis de modo geral, e alguns com problemas de visão e cegueira. Aqui, o que você tem encontrado mais? O quadro se repete, Essa é uma tendência. Hipertensão, diabetes, alcoolismo, problemas mentais, dependência química, HIV, doenças sexualmente transmissíveis. Essas são as doenças mais que ataca mais a população de rua mesmo. Legal. A gente está quase chegando ao final do programa, mas acho que vale lembrar que para quem não vai ao albergue, não tem condição de ir ao albergue se alimentar adequadamente, existe restaurante popular aqui em Guarulhos também, né? Temos dois. É uma alternativa. Temos 2 restaurantes populares de R$1 aqui na cidade. Agora, é bom lembrar que assim, Guarulhos é uma referência nacional na política de atendimento à população em situação de rua. Nós não tratamos a população de rua como algo que incomoda. A gente trata a população de rua como algo que é dever do município, né, abrigar, traçar políticas públicas e ajudar aquela pessoa que está naquela condição a superar essa condição. Então, nós temos muito respeito e o principal fator é ajudar a recuperar a dignidade dessa pessoa que está na rua hoje. Guarulhos é referência. Eu citei aqui alimentação, só para deixar claro, para não ficar sem um gancho, né? Porque a alimentação, uma boa alimentação faz parte de uma boa saúde. Exatamente. Que é como estávamos nos problemas de saúde. Genildo, que possibilidades ou alternativas você vê para essa população daqui a pouco tempo em Guarulhos? Olha, a gente tem uma meta, né? Para esses próximos 4 anos de gestão, a nossa meta é diminuir em 30% a população em situação de rua. Essa é uma meta que nós vamos perseguir com bastante energia nesses próximos 4 anos, e a gente pretende diminuir pelo menos 30% da população em situação de rua, tentando identificar mesmo, caso a caso, e para cada caso, apresentar um programa social, promover emprego. Estamos atrás de parceria com as empresas para tentar originar o ingresso nelas no mercado de trabalho. Vamos ingressar nos aluguéis sociais, Bolsa Auxílio Desempregado, Bolsa Família. A gente quer fazer uma junção dos programas sociais e atuar em massa na população de situação de rua. Eu posso dizer para você com toda certeza, a população em situação de rua de Guarulhos terá oportunidade de sair dessa condição. É claro que os fatores não é só de oportunidade, existem milhares de outros fatores, vulnerabilidade, problema psiquiátrico, dependência química, mas nós faremos de todos os tipos de políticas possíveis para que isso diminua em 30% nos próximos 4 anos. Você entende que os programas que temos aqui do governo municipal, oficinas gratuitas para profissionalizar as pessoas, ajuda nesse tipo de iniciativa de conseguir um emprego para as pessoas? Ajuda, e nós vamos investir pesadamente agora na escolaridade da população em situação de rua, na qualificação profissional, em programas sociais, para ver se essas 3 atividades juntas e mais os encaminhamentos para tratamento de saúde mental e dependência química, para ver se essas 4 ações possam oportunizar para que eles deixem essa condição. O nosso foco inicial agora vai ser as mulheres. Depois a gente vai gradativamente indo para a população, para outros grupos. Acho que uma última questão importante antes de a gente fechar aqui o Câmara em Pauta, o Rodoanel vai desapropriar muitas famílias, né? muitas casas e muitas famílias. Há alguma temeridade por parte de vocês, do governo municipal, de que essas famílias sendo desapropriadas acabem indo morar nas ruas? Olha, eu não sei se... a gente ainda não está no nosso cenário essa possibilidade dele morar na rua, mas nós temos acompanhado de perto, temos feito reuniões, a assistência social tem feito reunião
constante com a Dersa e a gente vai acompanhar família por família, porque nós temos uma preocupação, sim, de que essas famílias recebam o recurso da desapropriação, mas em Guarulhos nós temos um problema que é a falta de imóvel mesmo. Então não é fácil ela adquirir um outro imóvel em pouco tempo, comprar um outro imóvel e acabar gerando mais problemas sociais para a cidade. Não sei se chegar à situação de rua, mas poderemos ter um acúmulo de pessoas, mais gente sem moradia própria, mais gente com dinheiro, mas sem a casa, mais gente afastada dos equipamentos públicos. Esse risco existe, nós estamos acompanhando de perto, tentando negociar cada caso também com a Dersa, mas tem gerado muita preocupação para o poder público, sim. Porque se a meta é reduzir, é importante a gente esclarecer a população, a comunidade, a respeito do Rodoanel, que também é uma construção muito importante para Guarulhos, porém causa impactos ambientais, populacionais, etc. E nós vamos continuar também na empreitada de sensibilizar o governo do Estado, porque assim, Guarulhos é uma cidade de divisa, muito de divisa. Se nós não tivermos uma relação bastante junta com o governo do Estado e com a Prefeitura de São Paulo, é difícil você modificar. Como eu disse para você, a maioria da população de rua hoje é originária de São Paulo. Então, é um problema que não pode ser só nosso. O governo e a Prefeitura de São Paulo também vai ter que entrar nessa discussão desse problema e buscar a solução em conjunto. Quer dizer, Guarulhos tenta resolver a sua parte da melhor maneira, porém o diálogo tem que ser muito maior. Genilda, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta, a gente agradece os esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado. Lembre-se, você pode participar com a gente, então. Esse programa de hoje foi sugestão de uma telespectadora, a Raquel, que mandou aqui pra gente que gostaria de ver o tema moradores de rua sendo debatido aqui pelo Câmara em Pauta, sendo discutido pelo Câmara em Pauta. Então mande o seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira o tema que você gostaria de ver aqui discutido pela gente, critique, opine, enfim, participe porque o programa é feito para você. Não conseguiu ver o Câmara em Pauta inédito? Não tem problema, entre lá, câmaraguarulhos.sp.gov.br. À sua esquerda, desça um pouquinho a página ali na internet, clique em TV Câmara e aí você vai ter ao seu dispor todas as edições anteriores do Câmara em Pauta, do Jornal da Câmara e também do programa Nossos Vereadores. Inédito toda sexta às 15 para as 2 da tarde, nos canais 7 e 98 da operadora NET de TV por assinatura. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente se encontra numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.